Me chamo Miguel Batista, e até pouco tempo atrás, era só mais um rosto invisível entre os corredores de uma academia chique no interior de Minas Gerais. Aos 46 anos, minha rotina era simples e repetitiva. Chegava às 6 da tarde, vestia meu macacão cinza, colocava os fones com um samba antigo no ouvido e começava a faxina, sempre limpando os mesmos azulejos manchados de suor e os mesmos espelhos embaçados pela vaidade alheia. Meu crachá dizia Serviços Gerais, mas para a maioria ali eu era só o moço do pano. Ninguém me olhava nos olhos. Ninguém sabia meu nome. E eu preferia assim. Naquela noite de sexta-feira, porém, algo mudou. O treino da equipe de competição tinha se estendido por causa de uma visita ilustre. André Murilo, faixa preta de jiu-jitsu, tricampeão estadual, auto-intitulado Tubarão de Belo Horizonte. Alto, forte, tatuado dos pés à cabeça, ele gostava de fazer piadas com quem ele julgava inferior. E naquela noite eu fui o escolhido. Eu limpava o tatame do fundo discretamente quando ouvi a voz dele ecoar. Ei, e aí, mestre do rodo? Que tal dar uma aula pra gente aqui? Os risos foram instantâneos. Alguns alunos olharam pro chão, constrangidos, mas ninguém teve coragem de intervir. Continuei limpando, fingindo não escutar. Mas ele insistiu. Pô, cara, você tá sempre aqui, né? Já deve ter aprendido uns golpes só de observar. Bora ver se aprendeu mesmo ou se é só figurante. Respirei fundo. Me lembrei da promessa que fiz à minha esposa antes dela partir, 3 anos atrás. Prometi que nunca mais colocaria as luvas, que jamais deixaria a minha raiva subir como antes. Mas há limites para o silêncio. E aquele limite foi ultrapassado quando ele chutou meu balde e o som da água se espalhando pelo chão ecoou como um tapa na minha dignidade. Me levantei devagar, sem dizer uma palavra. A academia ficou em silêncio. André arqueou sobrancelha e sorriu, como quem acha que vai se divertir muito com aquilo. Olha só, o guerreiro levantou. Vai me ensinar como se passa pano, é isso? Ele riu sozinho. Os outros ficaram estáticos, sem saber se aquilo ainda era brincadeira. Olhei nos olhos dele e falei baixo, mas firme. Podemos fazer do seu jeito, mas depois eu quero que você limpe o chão onde me fez cair. E peça desculpas. A todos. Ele gargalhou. Que beleza! Tá achando que tá em filme? Tirou o kimono de cima, ficou só de calça e faixa preta e chamou. Vem, só não chora depois. O chão parecia vibrar sob meus pés. Senti um calor antigo subindo do estômago, algo que eu pensava ter enterrado junto com meu passado. Mas naquele momento, eu deixei Miguel, o faxineiro, de lado. Voltei a ser Miguel Furacão Batista, o homem que um dia foi temido nos octógonos clandestinos de São Paulo nos anos 90. O homem que parou de lutar depois que o seu irmão saiu de maca por causa de um erro meu. Mas isso fica para depois. Apertei os punhos, respirei fundo e dei o primeiro passo. Não havia mais volta. A sala inteira pareceu parar no tempo. As risadas tinham cessado e o clima havia mudado. Não era mais uma provocação boba. Era um duelo. E mesmo que ninguém entendesse naquele instante, havia algo no ar que deixava tudo mais denso, mais grave. Eu podia ver nos olhos de alguns jovens o espanto. Um deles magrinho, com o cabelo raspado, sussurrou para o outro. Mano, o jeito que ele anda, ele já lutou. Mas ninguém ousava interromper. André fez questão de provocar mais. Bateu palmas, fez alongamentos exagerados e até fingiu bocejar. Bora logo, vô, antes que eu durma aqui. Ele estava confiante, demais, mas só até o momento em que eu parei a 1 metro dele e adotei minha velha postura. Joelhos levemente flexionados, punhos baixos, tronco solto, olhos fixos. Uma posição que nenhum lutador recreativo saberia imitar com aquela naturalidade. Ele parou de sorrir por 1 segundo. Talvez tenha sentido. Talvez o corpo dele tenha captado o que a mente não entendeu. Mas era tarde demais. O combate começou com ele vindo para cima com a mão estendida, como se quisesse apenas brincar. Desviei com um leve giro e toquei o pulso dele com o mínimo de força. Ele perdeu o equilíbrio por um instante. Se afastou, surpreso. O que foi isso? Murmurou. E antes que pensasse, fui eu quem avançou. Não bati, não precisava. Meus movimentos eram como água corrente, imprevisíveis, sempre 1 segundo à frente. Ele tentava me agarrar, e eu escapava com a leveza de quem nasceu ali. Os alunos já estavam todos de pé, alguns com celulares na mão,
outros com as bocas entreabertas, incapazes de compreender como aquele homem comum, com um uniforme de limpeza, conseguia fazer o campeão parecer um principiante. Em um giro rápido, ele tentou me derrubar. Era um golpe técnico, agressivo, mas eu sabia contra-atacar. Meu corpo reagiu sozinho, como se os anos longe dos tatames não tivessem existido. Coloquei o pé no calcanhar dele, girei o quadril e empurrei o ombro dele com precisão. Ele caiu. Simples assim. A queda não foi violenta, mas o impacto psicológico foi brutal. Silêncio. Os olhares se voltaram para mim. Um dos alunos disse, quase sem voz: "Meu Deus." André ficou no chão, respirando fundo. Quem é você?" perguntou suando, o orgulho despedaçado. Estendi a mão. Ele hesitou. Pegou. E eu respondi: "Alguém que você escolheu humilhar, mas que não precisava provar mais nada. Agora que você chegou até aqui comigo, posso te pedir uma coisa? Se essa história está mexendo com você de alguma forma, se já te fizeram se sentir pequeno só pelo que você veste ou pela profissão que tem, eu quero que você fique, que você se inscreva nesse canal e siga com a gente. Aqui, a gente não conta histórias para entreter. A gente conta para lembrar que o mundo precisa de respeito, empatia e coragem. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido, ou se alguém já te surpreendeu como Miguel surpreendeu o ginásio inteiro. A sua voz importa, e eu vou ler cada palavra. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai tocar ainda mais fundo." André se levantou, mas seu corpo parecia mais pesado. O suor escorria pela testa, não do esforço, mas da vergonha. Ele olhou ao redor e viu os rostos dos alunos que sempre o reverenciavam, agora expressando algo entre espanto e decepção. Um silêncio denso pairava sobre a academia, como se todos ali estivessem diante de algo que jamais esqueceriam. "Isso foi sorte", ele tentou dizer com a voz trêmula. Eu apenas o encarei, sem responder. Porque às vezes o silêncio ensina mais do que 1000 palavras. O instrutor-chefe da academia, um senhor calado chamado César, apareceu na porta. Ele raramente se envolvia nos treinos avançados, mas naquele momento, o barulho do impacto e a reação dos alunos chamaram sua atenção. Ele observou a cena por alguns segundos sem dizer nada. Depois caminhou até mim e estendeu a mão. "Você tem nome, meu amigo?" perguntou com sinceridade. "Miguel Batista", respondi. E por um instante os olhos dele brilharam com reconhecimento. Você treinou com o Finazzi no Rio, não treinou?" perguntou. Fiquei em silêncio. Não queria que aquele passado voltasse com força. Mas ele insistiu. "Você é o Miguel Furacão Batista, do Vale Tudo da década de 90. Alguns alunos arregalaram os olhos. Outros murmuraram, impossível, como se não conseguissem associar o homem do esfregão com o nome que vira manchetes de jornais esportivos décadas atrás. André deu um passo para trás, engolindo seco. "É verdade isso?" ele perguntou. Agora com a voz de um menino que percebeu ter brincado com fogo. Eu confirmei com a cabeça, sem orgulho, apenas resignação. "Já fui, mas não sou mais." César colocou a mão no meu ombro e disse algo que eu não ouvia há anos. "Seja bem-vindo de volta." Aquela noite virou o ponto de virada não só para mim, mas para todos ali. André foi embora sem se despedir, e os alunos ficaram ainda por um bom tempo, alguns me fazendo perguntas, outros apenas observando. Mariana, uma moça que sempre treinava em silêncio, chegou perto e disse: "Seu Miguel, o senhor salvou mais do que sua dignidade hoje. O senhor salvou a nossa fé no que é certo." Naquela noite, depois de guardar os materiais de limpeza, sentei sozinho no vestiário. O cheiro de suor misturado com desinfetante já nem me incomodava mais. Mas havia algo novo no ar, um sentimento estranho de reencontro comigo mesmo. Lembrei de quando comecei no mundo da luta, lá em Governador Valadares, treinando com pneus velhos e sacos de areia. Lembrei do meu irmão Davi, sempre me incentivando, dizendo que eu ia longe, que minha raiva podia ser força se fosse domada. Mas foi justamente aquela raiva que me afastou de tudo. A última luta que fiz foi contra um argentino duríssimo, em São Paulo. Venci por nocaute, mas Davi, que era meu sparring na época, levou um golpe num treino e nunca mais foi o mesmo. Ficou com sequelas. Eu nunca me perdoei por isso. Prometi à minha mãe no hospital
que jamais voltaria a lutar, e por 15 anos cumpri essa promessa com o peso de uma cruz. Encontrei alívio nos trabalhos simples, empilhando caixas, pintando paredes, limpando corredores. Virei um anônimo, e me acostumei com isso. Mas naquela noite, ao ver André se levantar, não senti raiva, senti compaixão. Porque ele era como eu já fui, um jovem dominado pelo ego, incapaz de perceber o ser humano por trás do uniforme. No sábado seguinte, quando voltei para trabalhar, algo havia mudado. As pessoas me cumprimentavam. Algumas me chamaram de Sr. Miguel, outras só sorriram de longe. Mas havia respeito. Pela primeira vez em anos, ninguém me tratava como um objeto invisível. André, porém, não apareceu na academia. Durante toda a semana seguinte, a história do que aconteceu se espalhou. Primeiro como boato, depois como verdade confirmada por vídeos que alguns alunos gravaram escondidos. Esses vídeos chegaram aos grupos de WhatsApp de outras academias da cidade. Depois circularam nas redes sociais. Em poucos dias, eu era assunto em páginas de luta e até em podcasts especializados. Quem é o faxineiro que dominou o campeão estadual? Era o título que mais vi. Me senti estranho. Eu não queria fama. Queria paz. Mas a vida tem dessas coisas. Às vezes ela nos empurra de volta para a luz, quando tudo o que queremos é sombra. Na quarta-feira da semana seguinte, fui chamado à sala da diretoria da academia. Pensei que seria demitido por ter causado confusão. Mas ao chegar lá, encontrei César e o proprietário, um homem reservado chamado Sr. Ricardo, que raramente aparecia. "Miguel, senta aqui", disse ele. "A gente tem um pedido a te fazer." Fiquei em silêncio. "Queremos que você continue trabalhando aqui, mas não só como faxineiro." Achei que não tinha ouvido direito. Ele continuou. "A Mariana e outros alunos nos procuraram. Disseram que você tem algo que muitos aqui precisam aprender. Não só técnica, mas visão, valores. A gente quer que você dê aulas, se puder." Fiquei sem palavras. "Não precisa aceitar agora", disse César. "Mas pensa com carinho. Às vezes o que a gente esconde por medo pode ser justamente o que vai curar os outros." Naquela noite, fui para casa em silêncio. Preparei meu arroz com ovo de sempre, sentei na varanda e fiquei olhando as luzes da cidade. Lá embaixo, pensei em Davi. Pensei na promessa que fiz e na possibilidade de ensinar os outros a não cometerem os mesmos erros que eu. Na sexta, voltei à academia e disse que a aceitaria, mas com uma condição: que ninguém me chamasse de mestre, sensei ou qualquer título pomposo. Queria ser só Miguel, o homem que sabe limpar o chão e a mente. O primeiro treino que dei foi estranho. Coloquei o kimono antigo que tinha guardado no fundo da gaveta, quase como relíquia. Ele ainda servia, um pouco apertado na barriga, mas o essencial ainda estava lá. Os alunos chegaram em silêncio. Alguns pareciam tímidos, outros curiosos. Mariana estava na primeira fileira, com os olhos atentos. "Hoje a gente vai aprender mais do que técnica. A gente vai aprender sobre presença, humildade e autocontrole." Durante aquela hora, compartilhei ensinamentos que fui acumulando nos bastidores da vida. Falei de como um lutador de verdade aprende mais caindo do que vencendo, e de como o respeito ao outro começa fora do tatame. Quando a aula acabou, o silêncio na sala era outro. Era o silêncio de quem está digerindo uma verdade que toca fundo. André voltou 2 semanas depois, cabeça baixa. Pediu para falar comigo. "Miguel, eu vim me desculpar, não só pela humilhação que causei, mas por tudo que me tornei." Olhei para ele e disse: "Saber pedir perdão é mais forte do que qualquer faixa." Ele pediu para voltar a treinar, desta vez como aluno. E eu aceitei, porque todos merecem uma segunda chance. Se você ainda está aqui comigo, lendo esse 5º capítulo da minha história, deixa eu te pedir algo muito importante agora. Se essa jornada tem tocado seu coração, se em algum momento você sentiu arrepio, emoção ou vontade de mudar algo em você, se inscreve aqui com a gente. Mas não como quem segue um canal. Se inscreve como quem faz parte de uma comunidade. Deixa seu comentário dizendo como essa história te conectou. Compartilha sua vivência, suas batalhas invisíveis. Sugere temas, histórias que você carrega e que o mundo merece ouvir. Porque aqui, cada história é uma ponte. E cada comentário é uma semente de empatia.
A partir dali, minha rotina mudou, mas a essência permaneceu a mesma. Eu ainda chegava cedo para limpar a academia, mas agora, quando terminava, ficava para as aulas que dava para os alunos que queriam aprender mais do que golpes. Fui descobrindo um prazer novo em transmitir aquilo que a vida me ensinou, que a luta mais importante é contra a ignorância e o preconceito, e que a maior vitória é a transformação do próprio caráter. Mariana, sempre dedicada, me ajudava a organizar as turmas e era uma presença constante, acompanhando cada passo meu. Mas nem tudo foi simples. Alguns alunos resistiam. Entre eles, Rodrigo, um jovem faixa preta que parecia não aceitar bem o fato de que alguém com meu passado e minha nova profissão pudesse ensinar técnicas e filosofia marcial. Ele me provocava, fazia comentários sarcásticos sobre minha idade e meu trabalho como faxineiro. Certa vez, numa aula, ele cruzou os braços e perguntou alto para todos ouvirem: "E aí, Miguel, o senhor já limpou o chão hoje ou vai tentar derrubar alguém? Não esquece do balde, viu?" O silêncio caiu pesado na sala. Por um instante, pensei em responder com raiva, mas respirei fundo. Me aproximei dele e disse: "Rodrigo, se eu me preocupei com o balde antes, foi para garantir que o chão onde você pisa esteja firme e limpo para você não escorregar na hora da luta. Respeito não vem da faixa preta, vem do caráter. E isso, meu jovem, você ainda tem que aprender." A expressão dele mudou, e por alguns segundos vi ali um brilho de reflexão. A aula continuou, e eu pude sentir que uma semente havia sido plantada. Enquanto isso, a academia começava a respirar diferente. O senhor Ricardo aprovava o clima de transformação, e César me confiava cada vez mais responsabilidades, incluindo preparar os alunos para competições locais. Eu via o orgulho nos olhos dos alunos, que antes mal falavam comigo, agora me buscavam para conversar, tirar dúvidas e compartilhar suas próprias histórias de luta e superação. Mariana, especialmente, se tornou uma amiga e parceira inseparável. E foi numa dessas tardes que o inesperado aconteceu. Rodrigo desafiou-me para um duelo. Não um treino, mas uma luta real. Queria provar que eu não passava de um velho fora de forma, incapaz de acompanhar os jovens. Aceitei. Não por vaidade, mas para mostrar que o respeito deve ser conquistado sempre, a qualquer momento. Na hora do confronto, a academia estava cheia. Alunos, instrutores e até alguns curiosos das redondezas vieram assistir. Eu sabia que não seria fácil. Rodrigo tinha velocidade e vigor, e eu tinha experiência e calma. A luta começou com trocas rápidas. Ele tentava golpes agressivos, mas eu esquivava com a inteligência, usando a técnica para controlar a distância e o ritmo. Lembrei do que sempre dizia Mariana: na luta, como na vida, não é o mais forte que vence, mas quem melhor sabe esperar o momento. Em um movimento preciso, consegui derrubá-lo no tatame. O choque nos olhos dele era evidente. Não foi uma derrota humilhante, mas uma lição que ele não esqueceria. Ao levantar, ele olhou para mim, respirando pesado, e disse: "Miguel, eu me enganei sobre você. Me desculpa." Sorri. Desculpas aceitas. E agora, vamos treinar juntos. As semanas seguintes foram de transformação para Rodrigo e para a academia. Ele se tornou um dos meus maiores aliados, reconhecendo que a faixa não faz o lutador, e sim o coração e a humildade. Mariana acompanhava tudo com um sorriso de orgulho, e eu sentia que finalmente estava fazendo a diferença que sempre sonhei. A energia da academia mudou. Não era mais só competição, era respeito, era união. Certa vez, durante uma aula, perguntei a todos: "Por que vocês lutam?" As respostas foram variadas, alguns pela saúde, outros pela autodefesa e muitos, como eu, para vencer batalhas internas. Essa conversa abriu um espaço para que cada aluno compartilhasse seus medos, suas dores e seus sonhos. Foi um momento mágico que selou uma conexão que ia muito além da luta. Lembro de uma frase que disse para a turma naquele dia: "O verdadeiro campeão não é quem ergue o troféu, mas quem ergue o outro quando ele cai." Essa filosofia passou a guiar nossas aulas, e a gente cresceu junto. Não demorou para que a notícia sobre a minha transformação chegasse a um velho amigo que eu julgava perdido, Ricardo Silva, um empresário que patrocinava as lutas amadoras no estado. Ele me procurou para oferecer uma chance que eu não esperava.
ser treinador oficial da Seleção Mineira de Artes Marciais. Era uma oportunidade de ouro, um reconhecimento inesperado. Recusei no começo, com medo de não estar à altura, mas Mariana e César me convenceram de que era hora de resgatar o que um dia fui e de mostrar que a idade ou a profissão não definem ninguém. Comecei a preparar os atletas, a ensinar não só técnica, mas disciplina e respeito. A sensação de estar novamente na linha da frente era intensa, mas agora eu carregava algo que nunca tive antes: paz interior. Isso fazia toda a diferença. Foi assim que, pouco tempo depois, recebi um convite para dar uma palestra numa escola pública sobre superação e respeito. Fui nervoso, sem saber o que esperar, mas encontrei uma plateia sedenta por esperança. Contar minha história para aqueles jovens me fez perceber que a luta que vale é contra o preconceito e o desânimo. Eles me olharam como um exemplo, e naquele momento soube que cada passo da minha jornada tinha valido a pena. Mas nem só de vitórias foi feita essa caminhada. Houve momentos em que as dúvidas voltaram, quando a sombra do passado tentou me puxar para baixo. Uma noite, ao chegar em casa, sentei no sofá e pensei: será que tudo isso é real? Será que eu posso mesmo fazer a diferença? Foi quando uma mensagem no celular me fez sorrir. Era de Mariana, com um vídeo da minha aula e uma frase: "Você é muito mais do que imagina." Essa mensagem foi um combustível para continuar, para não deixar que o medo e a insegurança me dominassem, porque aprendi que o maior adversário está dentro de nós mesmos. Aquele homem que um dia foi o faxineiro invisível se transformou em um símbolo de luta não só física, mas emocional e social. Na academia, os desafios continuavam, mas agora eu enfrentava de peito aberto. André, que voltou a treinar conosco, me procurou um dia e disse: "Miguel, você me ensinou que não é a faixa que importa, mas a pessoa que está por trás dela. Obrigado por me mostrar o caminho." O mais gratificante de tudo foi ver que essa mensagem chegou a todos. Alunos que antes ignoravam os funcionários passaram a respeitar, e funcionários que antes se sentiam invisíveis começaram a acreditar no seu valor. Isso era o que realmente importava. Hoje, quando olho para trás, vejo que não foi a luta que mudou minha vida, mas a forma como aprendi a lutar dentro de mim mesmo. A verdadeira vitória está em ser humano, em ser capaz de perdoar, ensinar e crescer. No decorrer dos meses seguintes, percebi que minha história, que parecia apenas um capítulo pessoal, começou a inspirar pessoas que eu jamais imaginei alcançar. Um dia, recebi um convite inesperado para falar em uma conferência sobre superação em Belo Horizonte. Aceitei sem hesitar. No palco, diante de uma plateia cheia, contei sobre minha trajetória, das derrotas, do silêncio imposto pela vida, do medo de encarar o passado e principalmente da coragem para recomeçar. As lágrimas no rosto de alguns presentes me mostraram que minha verdade tinha ressoado profundamente. Foi um momento transformador, que me confirmou que cada passo daquela longa caminhada tinha propósito. Voltei para a academia com uma nova missão: expandir o projeto de valorização humana e respeito que estava construindo. Queria criar um ambiente onde ninguém se sentisse invisível, onde cada história importasse, onde a faixa preta não fosse sinônimo de arrogância, mas de responsabilidade. Para isso, convidei Mariana para ser coordenadora desse novo ciclo, encarregada de ouvir e ajudar alunos e funcionários. Ela aceitou com entusiasmo, e juntos planejamos palestras, workshops e rodas de conversa, sempre focados na inclusão e na valorização da pessoa além do atleta. Foi quando um desafio inesperado surgiu. Uma academia rival lançou uma campanha difamatória, tentando desacreditar meu trabalho e minha imagem. Eles espalharam boatos, dizendo que eu usava meu passado para me promover e que não tinha mais condições físicas para treinar. Fiquei abalado, confesso. Mas, ao invés de reagir com raiva, escolhi responder com humildade e ação. Convidei todas para uma demonstração aberta, onde mostrei que, mais do que força, o que eu tinha era técnica, equilíbrio e, acima de tudo, coração. Aquele dia marcou o fim das dúvidas e o início de uma nova fase. A comunidade reconheceu que minha luta era verdadeira e que minha força vinha de um lugar muito mais profundo do que qualquer título ou medalha. Os alunos cresceram junto comigo, aprendendo que o valor de um homem não está na aparência
ou na idade, mas no que ele tem dentro de si. Enquanto isso, na minha vida pessoal, muitas feridas começaram a cicatrizar. Meu relacionamento com minha filha, que sempre sofreu com a ausência do pai, melhorou. Ela começou a entender que aquele homem quieto, que limpava as salas da academia, era o mesmo que enfrentou seus medos mais profundos e agora lutava para ser melhor. Passamos a conversar com mais frequência e, aos poucos, construímos uma ponte que há muito tempo estava quebrada. Aos poucos fui percebendo que a minha verdadeira luta não estava apenas no tatame, mas dentro de casa, dentro de mim. Era o desafio de ser vulnerável, de pedir ajuda, de aceitar que não precisava ser perfeito para ser amado. Isso me fez mais forte, não menos. Uma das minhas maiores alegrias foi ver Mariana se tornar uma líder reconhecida dentro da academia. Ela começou a coordenar projetos sociais, levando artes marciais para crianças em situação de vulnerabilidade. Foi emocionante assistir aquele brilho nos olhos dos pequenos, que viam em nós uma chance de transformação, e saber que eu havia contribuído para isso me encheu de orgulho. Certa noite, ao fechar a academia, sentei no tatame e pensei em tudo o que havia acontecido. As lutas, as quedas, as vitórias silenciosas. Sorri, porque entendi que a verdadeira jornada nunca termina, que a cada dia temos a chance de recomeçar, de sermos melhores, de fazer diferente. O tempo passou e a academia se tornou mais que um lugar de treino. Virou um espaço de aprendizado, respeito e crescimento humano. Eu me tornei não só um instrutor, mas um mentor para muitos. Um exemplo de que a vida pode ser reconstruída mesmo após grandes quedas. E cada vez que olhava para o espelho, via não um ex-lutador ou um faxineiro, mas um homem que encontrou seu propósito. No dia em que recebi o convite para participar de uma competição de veteranos, hesitei. Lembrei das promessas que fiz, dos medos que tive. Mas, com o apoio dos meus alunos e de Mariana, decidi aceitar. Foi um momento simbólico, uma prova de que a luta continua, que o passado não define o futuro. Durante a competição, senti o coração acelerar, mas também a certeza de que tudo o que vivi me preparou para aquele instante. Cada golpe, cada esquiva, cada movimento carregava a força de uma história de superação. E quando o juiz levantou minha mão ao fim da luta, a emoção foi imensa. Não pelo título, mas por ter conquistado a mim mesmo. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela noite em que o faixa preta zombou de mim foi o início de uma transformação que mudou não só a minha vida, mas a de todos ao meu redor. Entendi que o verdadeiro poder não está no físico, mas no caráter, na capacidade de perdoar, de ensinar e de inspirar. Que a humildade é a maior força que um ser humano pode ter. Minha história não é só sobre luta, é sobre dignidade, respeito e a beleza de recomeçar. É sobre mostrar que ninguém está definido pelo seu passado, que sempre há uma segunda chance, e que a justiça, muitas vezes, chega silenciosa, através do silêncio e da paciência, como uma tempestade que transforma tudo ao seu redor. Se você sentiu algo profundo nessa história, saiba que não está sozinho, que todos nós temos batalhas invisíveis e que a verdadeira vitória é a que se conquista dentro de si mesmo. Muito obrigado por acompanhar minha jornada. Espero que ela possa inspirar você a encontrar sua força, sua coragem e seu caminho, porque no final somos todos lutadores na grande arena da vida.